Olá, olá, olá pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui, no meu Instagram. Agora, toda semana, no início da semana, eu vou estar fazendo uma live semanal aí, Comecei na terça-feira da semana passada, Então, essa é a segunda live. E vou estar aqui toda semana com vocês com um tema diferente, Com um assunto diferente para estar falando aqui com vocês, tá bom? Então vamos entrando aí, E também hoje, esse assunto que eu vou falar aqui no grupo com vocês, eu vou estar falando também, com o pessoal lá do meu grupo de emagrecimento. E aí eu vou aproveitar, e vou falar com o pessoal lá pelo Google Meet, E aproveitar e falar aqui com vocês também ao mesmo tempo, Então eu vou estar falando sobre o mesmo assunto no Instagram e no Meet. Tô dando um tempinho aqui, para o pessoal entrar aqui no pessoal do grupo, entrar aqui no Meet. Oi, Danúzia, boa noite, bem-vinda. Tô dando um tempinho pro pessoal entrar aqui no grupo, O pessoal do grupo de emagrecimento, entrar aqui no Meet, Porque eu vou estar falando com eles sobre rotulagem, Hoje é a nossa última aula, nosso último encontro do grupo. Estou aí encerrando o meu primeiro grupo de emagrecimento, Que até agora eu só tinha feito, grupo de desafios, então me aventurei aí, nessa nova modalidade de atendimento, que é o grupo de emagrecimento. E hoje foi um grupo de 6 semanas, 6 encontros, um encontro semanal. E hoje eu tô finalizando esse grupo de emagrecimento. Olá, Bruno, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Pessoal, para quem quiser acompanhar as aulas aqui com o slide, o link, das aulas tá lá no story, tá? Para eu não ter que tirar o link lá da minha bio, eu deixei lá no story mesmo, tá? Hoje o dia foi bem corrido, uma correria. E daí eu peguei e ficou muito em cima da hora, então eu não mexi lá no perfil e deixei no stories, tá? Então quem quiser acompanhar a aula aqui com os slides, é só clicar lá no link e entrar pelo Google Meet, tá? Oi, Eli, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Oi, Maurita, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Daqui a pouco eu dou início. Só tô dando mais um tempinho pro pessoal entrar aqui no Meet, Para poder estar iniciando a aula. Hoje eu vou estar falando sobre rotulagem, Rotulagem dos alimentos. Como a gente está encerrando o grupo de desafio hoje, ou o grupo de emagrecimento, daí as pessoas, que estão no grupo, elas precisam caminhar sozinhas a partir de agora, Algumas que já conseguiram chegar ao objetivo, Elas precisam aprender a saber escolher os alimentos, A partir de agora que está encerrando o grupo, então elas precisam aprender a saber identificar os alimentos, e eu vou estar ensinando um pouquinho sobre rotulagem para eles saberem escolher os alimentos certos, Saber o que pode escolher no mercado, o que não pode. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre rotulagem, Todo mundo aqui sabe o que é rotulagem, o que é rótulo? Escreve para mim aí. Obrigada, meu amor. Deus abençoe você também.
E para quem quiser, quem entrou aí depois, pessoal, se quiser acompanhar as aulas com o slide, tá lá no meu story, tá o link da aula. Então quem quiser acompanhar, tá lá, tá bom? Ah, tá, encaminha também essa live aí para mais pessoas, tá bom? Para mais pessoas saberem identificar, saber como escolher os alimentos certos, né? Entender mais um pouquinho sobre rótulo. Então é isso, eu vou dar início aqui, né? A aula é uma aula bastante extensa, né? Tem bastante informação. Então vou dar início aqui, que é para não ficar muito extenso. Aí eu tô olhando aqui, é porque eu tô no computador, né? Com os slides aqui no Meet e no celular, tá bom? Vocês estão me escutando bem aí no Instagram? Tá saindo legal meu áudio? Como é que tá aí? Fala pra mim, por gentileza. Então, é assim, é pra quem entender rótulo, né? Entender o que está descrito no alimento, exige um pouquinho de, né, de conhecimento, porque às vezes as pessoas leigas, elas não entendem exatamente o que o rótulo quer dizer, né? O que é a informação que está lá no rótulo. Obrigada, meu amor. Que está lá no rótulo quer dizer com isso, né? Então é muito importante entender um pouco de rótulo, né? De rotulagem, entender um pouquinho das informações que está no rótulo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre rótulos, né, e tipos de alimentos. O rótulo, ele é a identificação do produto, né? Na rotulagem você vai encontrar o que é aquele produto, todas as informações sobre aquele produto. Rótulo é uma coisa que eu faço muito, né? É um serviço que eu tenho muito, assim, procura. Na área de consultoria, né, que é outra área que eu também trabalho, que é a consultoria de alimentos. Então, eu trabalho muito com essa questão de rotulagem dos alimentos, fazendo tabela nutricional, essas coisas, né? Então, tem algumas informações que elas são obrigatórias no rótulo, né? É obrigado ter essas informações no rótulo, porque é um meio de comunicação entre o rótulo e o consumidor, né? Nem sempre vai ter alguém ali disponível para estar explicando, falando o que é aquele alimento. Tem pessoas que têm intolerância ao glúten, intolerância à lactose, né? Então, algumas pessoas também têm alergia a outros alimentos que são alergênicos, né? Que é como a soja, castanhas, né? Que são alergênicos. Então, essas informações, ela também tem que estar no rótulo. Então, algumas informações, elas são obrigatórias, né? Tem os regulamentos da Anvisa, né? Que são as leis que regulamentam a rotulagem dos alimentos.
Então a gente que trabalha, né, com aqui nessa área clínica, né, na área de nutrição clínica, o meu papel é explicar para o meu paciente, para ele saber escolher bem os alimentos, né? Já na área de consultoria de alimentos é fazer mesmo, né? A elaboração do rótulo, né? Então eu vou elaborar o rótulo, né? É um serviço aí que eu presto para as empresas, para algumas empresas que precisa fazer a rotulagem dos alimentos, mas também não são todos os alimentos que são obrigados a ter rotulagem, né? Que são obrigatórios a ter rótulo. Então aqueles alimentos que são produzidos ou embalados ali na frente do consumidor, na frente do cliente, eles não são obrigados, não é obrigatório ter a rotulagem, né? Por exemplo, você vai no supermercado, aí você compra queijo fatiado, por exemplo. Aquele alimento ele não é obrigado a ter o rótulo, não é obrigado a ter a rotulagem. Se ele foi preparado e embalado na frente do alimento do cliente, ele não é obrigado a ter a rotulagem. Mas se é um alimento que está lá exposto para venda e que já está lá embalado, ele é obrigado a ter o rótulo. Ou seja, aqueles queijos, aqueles alimentos que já fica lá em câmera fria, ele é obrigatório ter a rotulagem, porque ele foi embalado na frente, né, na ausência do cliente. Então, algumas informações que tem no rótulo, né, é a identidade do produto, com a nomenclatura do produto, o que é aquele produto, né? E o rótulo também tem um papel muito importante, que é atrair o cliente. Ele também tem que, tanto que quem faz, assim, o nutricionista, ele passa as informações, né, como que tem que estar as informações dispostas no rótulo. Inclusive agora, esse ano, né, no mês de outubro, vai entrar em vigor uma nova legislação de rotulagem, onde vai ser obrigatório estar colocando na frente do rótulo os alimentos que são ricos em sódio e açúcar e gordura, né? Então vai ser obrigatório a partir do mês de outubro vir na frente dos alimentos, se o alimento é um alimento com uma grande quantidade de açúcar, de sal ou de gordura, vai ser obrigatório estar na frente do alimento uma etiqueta, né, indicando que aquele produto é um alimento rico em açúcar, rico em sal, né, sódio, ou rico em gordura, né. É claro que as empresas vão procurar diminuir, tornar esse alimento mais saudável possível, então isso daí vai ser também um incentivo, né, para as indústrias também passar a produzir alimentos mais saudáveis também, né? Porque ninguém vai querer estampar lá na frente do produto que aquele produto ele é rico em sal, ou ele é rico em gordura, ou ele é rico em açúcar. Então eles vão, com certeza, a indústria, né, vai fazer por onde está produzindo alimentos com menos açúcar, né, mais saudáveis, já tem muitas opções no mercado, para poder não estar colocando aí essa etiqueta na frente do alimento, porque isso vai ser obrigatório, né? Também vai ter outras mudanças também na tabela nutricional, que vai precisar vir com mais informações para o cliente, para facilitar o entendimento do cliente, né? Então, no rótulo, o rótulo é aquele papel, né, que vem na embalagem do produto, todas as informações que estão na embalagem do produto. A embalagem, aquelas informações, ela é a forma do cliente conversar com o produto, de saber o que ele é, o que ele contém, o que ele não contém. E também tem a função de atrair o cliente, né? Se de repente às vezes você é muito atraído pela embalagem, né, do produto. Tem um produto lá que um design ali atrativo que te chama, né? Que chama a sua atenção e você acaba comprando, chegando até aquele produto. Deixa eu autorizar alguma pessoa aqui a entrar, né? Acaba chamando a atenção aquele produto pelo design, né? Então, normalmente Cadê minha tela, gente? Vou procurar minha tela aqui, que ela sumiu da minha frente. Eu saí e agora não sei onde ela anda. Né? Então, normalmente é o marketing, a equipe de marketing, né? E a equipe de marketing e quem faz a elaboração dos rótulos tem que estar bem alinhado, que é para não colocar nenhuma informação que não deve. Né? Então, vamos lá. É importante tanto para o fabricante, né, quanto para o consumidor, né, a rotulagem.
Aí nela contém também o prazo de validade, que também é obrigatório ter o prazo de validade, que é dia, mês e ano, ou pelo menos o mês e o ano, se o vencimento for maior que um ano, né? Se for menos de um ano, aí tem que estar dia, mês e ano, que tem a data do vencimento, né? Alimentos que precisa estar armazenando, né, sobre temperaturas mais baixas, precisa estar essa informação também no rótulo, se ele precisa estar sendo armazenado, né? Alguns alimentos, a gente vem lá, né, tá lá na prateleira, normal, temperatura ambiente, por exemplo, o leite, aqueles leites de caixinha, por exemplo, a gente compra ele na prateleira, né, ele fica à venda na prateleira, mas após aberto, ele precisa ser refrigerado. Então essa informação ela tem que estar no rótulo, é uma das informações que tem que estar no rótulo, né? Uma das informações obrigatórias. Tem que também ter o código, né, de identificação do produto, que é aquele lote. Para quem não sabe o que é lote, eu sempre observei isso, né? Mesmo antes de ser nutricionista, eu sempre observava aquele número do rótulo. Aí tinha data de fabricação, data de validade e o lote. E eu ficava pensando, meu Deus, o que é isso, lote? Né? Eu ficava curiosa para saber o que era lote. Eu não sei se vocês já tiveram ou têm essa curiosidade, né? De saber o que significa lote. Alguém sabe o que significa aquele número escrito lote, que vem também junto da data de validade e data de fabricação? Normalmente ele vem bem próximo, né? Tem remédios também, todo produto. Ele vem o número do lote e a data de validade de fabricação juntos, né? Alguém sabe o que significa lote? O que é aquele número lote que tem nos produtos? Meninas, vocês aqui também pode estar respondendo, tá? Então, pessoal, o lote é o número do produto. Mas, assim, digamos que a indústria iniciou uma produção agora, né? Deixa eu pensar aqui um produto. Vamos pensar nas polpas de fruta, por exemplo. Né? Teve lá uma colheita, né? Foi colhida aquelas frutas, foi transportada até a indústria de fabricação de frutas e chegou lá aquele caminhão, foi recebido, aquele caminhão de frutas, né? Aí aquele caminhão de frutas foi carregado e foi fabricado, vamos dizer, 1 tonelada de polpa de fruta, né? No dia. Então aquela tonelada de polpa de frutas, né? Que foi fabricada naquele dia, que veio daquele caminhão, daquela colheita naquele dia, ali significa que ali é um lote, né? Então todas as frutas, todas as polpas de fruta que foram fabricadas naquele dia, elas vão vir com o número daquele lote. Porque caso aconteça alguma coisa, né? Caso alguém passe mal, né? Tenha algum problema, seja identificada alguma outra coisa, alguma coisa irregular, alguma coisa fora do normal, aí a indústria, né, a fábrica, ela vai saber, ela vai ter que coletar, né, todas aquelas polpas que fizeram parte daquele lote. Então ela vai ter que saber que aquele lote ali ele foi feito num dia, então todos os lotes podem estar contaminados ou podem estar com o mesmo problema. Então eles têm que saber identificar, que é para ter como recolher depois do mercado, né? Caso ocorra algum problema, né? Então se eles não fazem esse controle, né, do número de lote, não identificam os produtos, daí eles vão ter que recolher tudo, né? Porque não sabe qual tá contaminado, qual não tá, então tem que recolher tudo. E fazendo isso, se o que tá com problema é daquele lote, então foi daquele dia, então o problema só é daquele dia. Tipo, no outro dia já foi outro manuseio, os equipamentos já foram higienizados e tal. E aí aqueles outros produtos que foi fabricado depois, eles não precisam ser recolhidos, né? Então por isso que tem essa informação nas embalagens, o número do lote dos produtos.
Também tem que ter, né, no produto a origem, a identificação da origem do produto, onde que aquele produto foi fabricado, tem que ter o nome da empresa, endereço da empresa, né, CNPJ, você tem que saber quem fabricou aquele produto, porque qualquer coisa você tem que saber com quem entrar em contato, né? Então você tem que ter um número de saque para atendimento também, né? Então aquele número lá do saque não é porque o dono da fábrica quer falar com o consumidor, quer falar, né? É porque é obrigatório ter aquela informação mesmo, né? Ter o saque, é obrigatório ter o número do saque, ter o número de atendimento para que o consumidor entre em contato com a empresa. Então tem que ter todas essas informações, né? CNPJ, número de registro, né? Que o número do registro o registro, né, do alimento é um dos serviços também que eu faço na consultoria. Registro de alimento é que todos os produtos, né, que as empresas fabricam, elas precisam ter registro na Anvisa. Nem todos os alimentos, né, tá? Não são todos. Tem alguns alimentos que eles são isentos de registro na Anvisa. Mas esse processo de registro na Anvisa eu também faço, né? Eu também faço registro de alimentos na Anvisa. E aí alguns alimentos eles são obrigatórios ter esse registro, né? Vocês não precisam saber, né, quais são os alimentos que precisa ter e que não precisa ter. O que é a lista de ingredientes, né? Mais uma informação também que é obrigatória ter no rótulo. A lista de ingredientes, ela agora, normalmente a lista de ingredientes ela vem logo abaixo da tabela, mas agora vai ser obrigatório isso, né? Vai ser obrigatório a lista de ingredientes vir logo após a tabela nutricional. A lista de ingredientes ela tem que estar na ordem decrescente, né? Que seja do maior para o menor. Oi meninas, vocês estão aí? Eu fico aqui falando, olhando pro Instagram, acabei esquecendo vocês aqui. Mas se tiver alguma dúvida, tá? Podem pausar e falar comigo. E eu saio da tela aqui. Deixa eu ver se eu parei de compartilhar a tela. Ai, Jesus, meu computador desligou. Esqueci de colocar aqui. Que legal, né, gente? É ao vivo, acontece de tudo. Então, como eu estava falando, né, enquanto meu computador liga aqui, de novo, que a bonita aqui esqueceu de colocar o notebook para ligar, ele acabou desligando aqui na minha cara. Então, a lista de ingredientes, ela tem que vir logo após a tabela nutricional, né? E os ingredientes, eles têm que estar, tudo que tiver no alimento, por isso que alguns alimentos têm uma lista enorme, né, de ingredientes. Porque tudo que tiver no produto tem que estar descrito na lista de ingredientes. E aí essa lista de ingredientes, ela vai começar do maior para o menor. Então, se está escrito lá, né? Se o alimento está escrito lá, açúcar, se o açúcar está vindo primeiro na lista de ingredientes, isso significa que naquele alimento o que mais tem nele é o açúcar, né? O que mais tem naquele alimento é o açúcar. Então, por isso que vocês precisam se atentar bastante a essa questão, né? Às vezes a gente acha que a lista de ingredientes não é importante, não quero saber o que tem no produto. Ou, né? Ou a gente acha que a lista de ingredientes lá não importa, né? Se a ordem dos alimentos importa sim, porque eles têm que estar na ordem, né? Tem que estar na ordem da quantidade, ou seja, o que tem mais, meu pai eterno, o que tem mais vem em maior quantidade, e o que tem menos, o que tem mais vem primeiro, né? E aí vai
quanto mais vai diminuindo a quantidade de ingrediente, então o último ingrediente é o que tem menos no alimento. Por isso que normalmente os aditivos alimentares, né, que são aquela lista de produtos que a gente não sabe o que é, que tem um monte de nome estranho, ela vem por último, né? Porque é o que tem menor quantidade, né? Porque assim, os aditivos alimentares, né? Vai apagar aqui de novo, pessoal, porque eu preciso reiniciar o computador. Vai ficar um pouco escuro. Os aditivos alimentares, eles têm quantidade limitada, né? Então, tem os aditivos, eles são liberados, tem alguns aditivos que são liberados pela Anvisa, né? Mas que tem uma quantidade ali, né, que pode estar no alimento, né? A indústria, a fábrica, ela não pode chegar lá e colocar o tanto de aditivo que ela quer, né? É regulado pela Anvisa a quantidade de aditivos que o alimento pode ter. Inclusive a quantidade de água, né? A quantidade de água também tem que ser controlada. Então porque dependendo da quantidade de água, a água, ela a quantidade de água no produto pode desenvolver micro-organismo, né? Então, se o alimento está muito úmido ou pode estar desenvolvendo pode estar crescendo micro-organismo no alimento, né? Se ele tem mais água do que deve. Por isso que a quantidade de água também tem que ser controlada no alimento. Ô, bênção, né? É o ao vivo, né, gente? O ao vivo acontece de tudo. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre rótulo, pode deixar aí nos comentários, né? Se tiver alguma questão que eu falo aqui que quiser saber mais, fala um pouquinho mais sobre isso, né? Então, deixa aí também. Lembrando que, né, essa aula que eu tô dando aqui, eu também tô dando pro pessoal do meu grupo de emagrecimento, né? Eu trabalho com grupos de emagrecimento online. Por enquanto eu tô só com o grupo de emagrecimento online, né? Eu pretendo fazer também grupos presenciais, né? Tô só no online porque as crianças ainda não voltaram para a escola presencial também. Tá no online ainda também. Então, quando eles voltarem, né? Inclusive, isso é uma coisa que, nossa, gente, como eu tenho me desanimado com isso, porque tanto tempo, né? Sem aula, né? E aí as aulas começaram presencial. E aí, quando as aulas começaram presencial aqui onde eu tô morando, iniciaram reforma, tipo, as aulas iam começar e iniciaram a reforma das escolas. Isso é muito revoltante, sabe? Porque a gente precisa trabalhar, as crianças precisam estar na escola, a gente sozinha não dá conta de tudo, né? De dar aula, de trabalhar ao mesmo tempo. E eles deixam para fazer a reforma da escola depois de 2 anos da escola fechada, aí vai fazer reforma quando as aulas vão começar. É triste a situação, viu? Mas vamos com paciência, né? Fazer o quê? E aí quando tiver normalizada, né, essa questão, daí eu pretendo fazer também os grupos de emagrecimento presencial, né? Porque presencial que é mais gostoso, eu acho, assim. Online, os grupos online é bom porque, né, pessoas de outra cidade podem participar. Por exemplo, eu tenho pessoas de São Paulo, né, daqui de onde eu tô morando, de várias cidades, de vários lugares. Então, o online é bom por isso, né, porque outras pessoas também podem participar, mas o presencial também é gostoso, né, de você estar ali próximo, sentir aquele calor humano, né? Então é bem gostoso também o grupo presencial.
Deixa eu só abrir aqui o meu slide para eu voltar a falar. Eu tava falando sobre a lista dos ingredientes, né? Falando sobre a lista dos ingredientes. Nem vou entrar mais aqui nesse mente, porque eu vou ter que fazer tudo de novo. Deixa eu ver se ele vai voltar aqui na mesma tela. Caiu tudo, desligou o computador. Ao vivo, né, gente? É ao vivo. E vamos que vamos. E para iniciar esse computador aqui, Deus misericórdia. E além dos grupos, né, de emagrecimento, que eu comecei a trabalhar também com isso, eu também faço os atendimentos individual, né? Faço atendimento individual, também no presencial e no online. Então, para você que quer saber mais sobre o meu trabalho, me manda um direct aí, que a gente conversa e explica certinho como que funciona, tá bom? Deixa eu fechar esse mate aqui que ele tá. Ai, Jesus, o computador não vai. Então, pessoal, é isso. Quem tá entrando agora, né, eu tô falando aqui sobre rotulagem dos alimentos, né? Para você saber identificar o produto, como fazer a leitura dos rótulos, né? Para você não acabar comprando gato por lebre, né? Ô, Glória, abriu aqui, iniciou. Gente, só um tempinho aqui que meu computador desligou. Eu tava aqui na reunião com o grupo e acabou caindo tudo aqui, né? Esqueci de colocar o bendito na tomada e ele desligou. Nem me avisou. Ou apareceu aqui e eu não vi, né? Que tava desligando, que tava com a bateria fraca. E aí eu já falei, né, sobre a identificação do rótulo, sobre as informações de identificação do produto, né, sobre quais são as informações obrigatórias que tem que estar no rótulo, né, sobre a lista de ingredientes, o que significa aquele número que vem na embalagem, né, o número de lote, o que significa o número de lote. Eu já falei sobre isso. E que também, nesses produtos, todos os produtos eles são regulados pela Anvisa, né? E que as empresas têm que seguir a legislação, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei.
E tem uma questão, né? Se o alimento ele tem só um ingrediente, né? Por exemplo, o arroz que a gente compra, o pacote, é só arroz, né? Então ele não precisa ter a lista de ingredientes. Quando é um único ingrediente, um único produto ali, não precisa arroz, feijão, né? Essas coisas que é só aquele produto ali, não tem nada. Aí não precisa ter a lista de ingredientes, é só ali a tabela nutricional com as informações nutricionais e só, não precisa ter a lista de ingredientes. Pode ser que tenha, né? Alguns tenham, mas não é obrigatório, né? Isso não é obrigatório. Então, na informação nutricional, que é a tabela nutricional, que é a tabelinha que a gente encontra no rótulo, o que é obrigatório vir nela, né? Com a legislação anterior, vinha, né, a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra e sódio, né? Essas são as informações obrigatórias, que era obrigatória, né? Com a outra legislação. Agora, em outubro, vai entrar uma outra legislação em vigor, né? Que daí vai ser obrigatório vir a quantidade de açúcar total no produto. Então, na tabela também vai ter que vir, além dos carboidratos, a quantidade de açúcares, né? Açúcares livres, açúcar adicionado. Então, se o alimento tem açúcar adicionado, é obrigatório ter no rótulo também, tá? Então, essa informação agora ela também vai ser obrigatória ter no rótulo. Tem E aí, o que vem também sobre, eu falei no início, né, sobre algumas informações obrigatórias. Por exemplo, se o produto tem glúten, se não tem glúten, né, essa informação ela tem que ter no rótulo. Às vezes o produto ele não tem glúten, né, mas pode ser que ele tenha traços, né, do glúten. Talvez ele tenha sido feito em um mesmo local onde foi fabricado alimentos que tenham glúten. Então, ele tem que estar essa informação, né? Pode conter glúten. Então, essa informação tem que ter no rótulo. Se ele foi fabricado no mesmo local que, de repente, foi fabricado produtos com glúten, né? E o glúten, né, é uma proteína que algumas pessoas têm intolerância, né? Acaba tendo algum distúrbio aí intestinal, gastrointestinal. Então, se você tem alguma intolerância, se você acha que tem alguma intolerância e tem algum outro sintoma aí que você acha que é intolerância ao glúten, os sintomas do glúten eles são apenas gastrointestinal, né? Então, quem tem intolerância ao glúten vai sofrer aí com problemas no intestino, né? E os alimentos que tem glúten é o trigo, né? A aveia, né? A cevada. Então, quem tem intolerância ao glúten também, né? A cevada, o malte, né? Que é feito de cerveja também, centeio. Em todos esses alimentos, né? Tudo que vier do trigo, que for fabricado de trigo, ele vai ter glúten, né? Então, quem tem intolerância ao glúten tem que estar fazendo aí a restrição de todos os produtos que contêm glúten. Né, a doença chamada, para quem tem intolerância, né, tem o nome, que é doença celíaca, né? O nome desse problema de quem tem intolerância ao glúten é a doença celíaca. Inclusive, tem até um dia, que não me lembro agora, sobre a conscientização da doença celíaca. E também tem algumas situações especiais, né, que os alimentos, que os rótulos também trazem informação, né, que é produtos para diabéticos, né. Então quem tem diabetes tem que estar atento aos rótulos, né. Tem que ver, porque às vezes a pessoa acha que o alimento ele não tem açúcar e tá tudo bem, ele pode consumir. Só que daí tem outros produtos que são adicionados no alimento que o diabético ele também não pode, né? Então ele tem que estar atento, tem que saber fazer a leitura do rótulo e tem que saber qual que os açúcares que tem contido no alimento, porque para ele saber
se ele pode ou não consumir aquele alimento. Então essa informação, né, quem tem diabetes é muito importante saber conhecer, saber ler rótulo, que é para saber o que está comendo, porque às vezes a pessoa está tomando remédio, eu vejo muitos casos da pessoa falar, estou tomando remédio, acabei de tomar, comi, não sei o que, e a minha glicose estava lá em cima, porque às vezes ela está consumindo alimentos que ela nem sabe que tem açúcar e tem açúcar. Por exemplo, né, a maltodextrina, quem conhece, né, assim, é difícil saber alguém assim leigo que sabe o que é a maltodextrina. E aí, eu fui atender uma paciente, inclusive eu fui atender a domicílio, né? Eu gosto de atender a domicílio por causa disso. É uma relação muito gostosa, assim, quando você vai atender a domicílio, né? Eu gosto muito porque você se sente mais próximo ali da pessoa, né? E eu fui atender uma paciente a domicílio, uma paciente diabética, né? E aí, eu perguntando assim o histórico, né, alimentar dela, diário alimentar dela, o que ela costumava comer. Ela falou, eu tomo um suco de saquinho, eu perguntando se ela tomava suco industrializado, essas coisas. E ela falou, eu tomo suco de saquinho, mas é sem açúcar. Aí eu falei, posso dar uma olhada? Aí ela me mostrou, né, o pacotinho. E no açúcar ele era adoçado com maltodextrina. E quem é diabético não pode, né, porque também é açúcar, também eleva a glicose do sangue. E aí eu expliquei pra ela, né, aí a farinha de trigo, né, amido de milho, também que o diabético também tem que estar atento se tem nesses produtos. A glucose, glicose, a frutose, né, a frutose das frutas, ela não é prejudicial à saúde, mas tem alimentos que é adicionado frutose como adoçante e diabético também não pode, né? Então por isso que tem que estar atento. O hipertenso tem que estar atento ali naquele rótulo, no rótulo do alimento, para saber se aquele rótulo, se aquele alimento ele é rico em sódio, né? Se ele tem ciclamato, gestantes, né? Gestante também precisa estar atenta se o alimento tem ciclamato é um adoçante, né? Que a gestante não pode, então tem que estar atenta. O hipertenso também não pode estar consumindo esse ciclamato, alimentos com ciclamato monossódico. Se você for observar, a maioria dos alimentos tem ciclamato de sódio. Extrato de tomate é o que mais tem, né? Então você tem que estar atento e observar se o alimento não tem esse ciclamato de sódio. Refrigerantes, né? Refrigerantes é o que mais tem é sódio, né? Então, diabético, às vezes o diabético acha que pode tomar refrigerante porque ele não é diabético, né? O hipertenso acha que ele pode tomar, alguns hipertensos não tem diabetes, ele acha que ele pode tomar o refrigerante, porque ele não é diabético, então ele sai tomando a torta direito. E refrigerantes é muito rico em sódio, né? Muito rico em sódio, tem muito sódio. Então, por isso que a leitura de rótulo é tão importante, né? Porque às vezes você tá achando ali, não sabe o que não controla a sua pressão, ou não sabe por que não consegue controlar a sua diabetes, e você tá ali consumindo, né? Muito sal ou muito açúcar e nem sabe que está consumindo, né? Acha que está fazendo tudo certinho, que tá e tem uma brecha ali, tem um escape ali que você nem está percebendo, né? Quem tem colesterol alto precisa também estar observando a quantidade de gorduras, né? De gordura vegetal, de gordura hidrogenada, né? Nos alimentos, de gorduras trans, tem que estar observando a quantidade de gordura dos alimentos. E os aditivos alimentares. Existem mais de 3.500 aditivos alimentares, né? Alguns eles são regulados, eles são autorizados, né, pela Anvisa, então não são ilegais, eles não estão no alimento de forma ilegal, mas você sabe que a indústria acaba utilizando aditivos aí, tem um escape, né? Porque a nossa fiscalização ela é meio, né, precária, só funciona mais à base de denúncias, né? E aí acaba tendo alguns aditivos aí a mais. É tanto que às vezes alguns alimentos eles passam por teste e encontram, né, coisas que não era para estar lá, né? Produtos aditivos que não são autorizados pela Anvisa, né? Quantos leite, né?
Quantos produtos não já foram aí investigados e tem aditivos químicos que não são autorizados pela Anvisa, né? E existem aditivos naturais e aditivos químicos, né, artificiais. Eles não nutrem, né? Eles não têm a função de nutrir a pessoa, a gente, né? Eles estão lá às vezes para conservar o alimento, para melhorar o sabor do alimento, né? Para colorir o alimento, que nos casos dos corantes, os corantes são aditivos alimentares. Oh, Jesus! Dá-me paciência com esse computador, viu? Deixa eu voltar aqui nos aditivos. Então, são mais de 3.500 aditivos, né? Eles têm vantagens, que são as vantagens de conservar o alimento, né? Às vezes eles modificam as características naturais do alimento. Existem 58 tipos de corantes permitidos, né? Corantes que são permitidos nos alimentos. Existe um acordo, né, de baby food, que são alimentos para as crianças, que não pode conter corantes. Então, se tiver algum alimento aí para criança que tiver corante aí, ele está irregular, né? Porque existe um acordo entre a indústria e, né, para não ter corantes nos alimentos para criança. E os alimentos mais encontrados são urucum natural, né? Urucum, caramelo, então aquelas cores caramelo dos alimentos normalmente são adquiridas por aquele açúcar, né? Pela queima do açúcar para colorir o alimento. E existem os corantes artificiais, né? Que esses são os piores, né? E existem os aditivos alimentares, que são os conservantes, né? Que eles aumentam a vida do produto, né? Da prateleira, impede que os micro-organismos eles proliferem, né? Dentro daquele alimento. Então, muitos alimentos, se eles não tivessem esses conservantes, eles teriam que ser fabricados e vendidos rapidamente, né? Porque daí eles iam ser estragados, né? O governo permite, né? Esses conservantes, alguns conservantes dos alimentos. E também esses conservantes permitem que os alimentos eles sejam importados e exportados, né? Tem os antioxidantes, que é para o alimento ali no oxidar também, né? Que quando o alimento, por exemplo, né, o feijão, se você fazer um feijão e deixar fora da geladeira, fica daquele jeito com ranço, né? Então, os antioxidantes, eles vão impedir que aconteça isso com o alimento. E tem os adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais é para substituir o açúcar. Normalmente são usados para produtos alimentos para diabéticos, né? Eles adoçam os produtos e pequenas quantidades, ou seja, por exemplo, uma gota de adoçante, ele equivale a uma colher de açúcar, por exemplo, né? Então é tipo assim, muito pouco adoçante e se fosse usar uma quantidade de açúcar, usaria bem mais. Eles não têm calorias, né? O açúcar ele teria caloria, os adoçantes eles não têm caloria. E existem aí alguns tipos no mercado, né, de adoçantes, que são estévia, aspartame, ciclamato, sucralose, que são utilizados em dietas principalmente dos diabéticos. Alimentos integrais. Né? Os alimentos integral são aqueles que não sofreram o processo de refinamento, né? Que não passaram ali para tirar aqueles subprodutos do alimento, casca, fibras, né? Então são ricos mais vitaminas, né? Em mais minerais, mais fibras, porque ele não passou pelo processo de refinamento. E os alimentos orgânicos, né? Os alimentos orgânicos são aqueles alimentos que eles não
que não foi produzido com agrotóxico, com gorduras trans, né, com hormônios para aumentar o crescimento, para aumentar o período, a colheita rápida daquele produto. E os alimentos transgênicos. Os alimentos transgênicos, eles são alimentos que foram modificados geneticamente, né, para fim de melhorar a qualidade e aumentar a produção e a resistência a pragas, né? Então, alguns exemplos de alimentos transgênicos são a soja, né, o milho, alguns alimentos transgênicos, né? Os pontos positivos dos alimentos transgênicos é que eles são mais resistentes às pragas, né? Vírus, fungos, bactérias, tem maior durabilidade de tempo e estocagem, aumento da produção. E os pontos negativos: a seleção natural tende a ser maior nas plantas que não são transgênicas, né? E eliminação de populações naturais. Com a modificação de alguns alimentos, acaba eliminando população natural de insetos, animais e outras espécies de planta. Aumenta a reação alérgica, algumas pessoas passam, por isso que aumentou tanto, né, a reação alérgica aos alimentos, porque aumenta os alimentos transgênicos, que algumas pessoas acabam tendo mais reação alérgica. Então, essa foi, né, uma live aí para falar um pouquinho mais sobre a leitura de rótulo, como saber identificar o rótulo, como fazer a leitura do rótulo, né? É uma aula que eu dei pro pessoal lá do grupo de emagrecimento. Então, se você quiser saber mais, deixa nos comentários. Se tiver alguma dúvida, me manda no direct também, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o rotulagem, se ficou alguma dúvida, se quer saber especificamente sobre algum produto, né, me manda uma foto, né, qualquer dúvida que você tiver aí pode estar entrando em contato comigo, tá? Pelo direct. E agradeço vocês que ficaram comigo, que participaram, né? E para quem vê depois também, muito obrigado, né? E boa noite para vocês e até na próxima segunda-feira. Estarei aqui com vocês agora, né, toda semana, trazendo um assunto diferente, falando um pouquinho mais, né, sobre um assunto diferente cada semana, tá bom? Então, até a próxima semana. Abraço!